Por que o pecado parece ser uma batalha constante na vida? Quantas vezes você prometeu mudar, mas voltou a cair nos mesmos erros? Existe uma verdade sobre vencer o pecado que muitos ignoram, e ela está escondida nas páginas da Bíblia. O que será revelado vai transformar sua vida e sua luta espiritual contra o pecado para sempre. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Hoje você vai descobrir o segredo divino sobre como vencer o pecado de forma prática e poderosa. Desde a queda de Adão e Eva no Éden, o pecado tem sido um peso na humanidade. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas por que o pecado tem tanto poder sobre nós? A resposta está em nossa natureza. Quando Adão desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo e corrompeu toda a humanidade. Essa corrupção espiritual nos tornou inclinados ao erro. Paulo descreve isso em Romanos 7:17. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essas palavras descrevem a luta interna de muitos cristãos. Mesmo com o desejo sincero de agradar a Deus, o pecado ainda parece exercer uma força irresistível. O pecado não age sozinho. Existe uma força espiritual maligna que trabalha incansavelmente para nos afastar de Deus. Satanás é chamado de o tentador e usa 3 armas principais para nos levar ao pecado. Os desejos da carne. Essas são nossas inclinações naturais que, sem o controle do Espírito Santo, nos levam ao erro. Os olhos. O mundo ao nosso redor constantemente apresenta tentações, desde riquezas até prazeres momentâneos. O orgulho da vida. A busca por poder, reconhecimento e independência de Deus nos leva à ruína. Essas armas foram usadas no Éden e continuam sendo eficazes hoje. Satanás quer que você acredite que não é possível vencer o pecado. Mas será que isso é verdade? Mesmo diante dessa batalha, a Bíblia nos garante que há uma saída. Em 1 Coríntios 10:13, lemos: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Essa promessa é um alívio para quem luta contra o pecado. Deus sabe de nossas limitações e, ainda assim, nos dá as ferramentas para resistir. Mas como podemos aplicar essa verdade na prática? Para ilustrar como vencer o pecado, olhemos para a história de José. Quando ele foi seduzido pela esposa de Potifar, José tomou uma decisão radical. Ele fugiu. José sabia que não podia negociar com o pecado, e essa atitude salvou sua integridade. Aqui está uma lição essencial. O pecado não deve ser enfrentado com orgulho ou autossuficiência, mas com humildade e dependência total de Deus. Você sabia que a verdadeira vitória contra o pecado começa no coração? Agora vamos revelar o segredo para transformar sua mente e seu espírito, para que você não apenas resista ao pecado, mas viva em santidade e liberdade. A luta contra o pecado não começa com ações externas, mas na mente e no coração. Provérbios 4:23 nos dá um conselho vital. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mas o que significa guardar o coração? É aqui que muitos cristãos falham, pois tentam vencer o pecado confiando em sua própria força ou apenas mudando comportamentos superficiais. No entanto, a verdadeira batalha é espiritual e precisa ser enfrentada com as armas que Deus nos dá. Romanos 12:2 apresenta o primeiro passo essencial. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é um processo contínuo que acontece através da palavra de Deus.
Quando a Bíblia se torna parte da nossa vida diária, ela nos ensina a discernir entre o que é santo e o que é pecado. Imagine a mente como um campo de batalha. Sem armas adequadas, o inimigo sempre vencerá. Mas com a palavra de Deus, podemos resistir às tentações. Assim como Jesus respondeu a Satanás no deserto, dizendo: "Está escrito", devemos usar as Escrituras como nossa espada. O segundo segredo para vencer o pecado é depender do Espírito Santo. Gálatas 5:16 nos instrui: "Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne." Viver pelo Espírito significa permitir que Ele guie nossas escolhas, pensamentos e ações. O Espírito Santo nos dá força para resistir e nos convence quando estamos nos afastando do caminho de Deus. Mas como isso funciona na prática? Aqui estão alguns passos práticos. Ore constantemente. Peça a Deus que revele áreas da sua vida onde o pecado tem dominado e busque ajuda para vencê-las. Confesse seus pecados. 1 João 1,9 promete: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Mantenha comunhão com outros cristãos. A Bíblia nos chama a carregar os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. Porque juntos somos mais fortes. Efésios 6:10-18 descreve a armadura de Deus, que é essencial para vencer o pecado. Cada peça dessa armadura tem um propósito: o cinto da verdade. Conhecer a verdade de Deus é o primeiro passo para desmascarar as mentiras do pecado. A couraça da justiça. Ela nos protege contra a culpa e o desânimo, lembrando-nos que somos justificados por Cristo. O escudo da fé. Ele apaga as setas inflamadas do maligno, como dúvidas e tentações. A espada do Espírito. A palavra de Deus é a única arma ofensiva, capaz de derrotar o pecado e o inimigo. Até agora vimos como o pecado pode ser vencido pela transformação da mente, pela dependência do Espírito Santo e pela armadura de Deus. Mas há algo mais profundo que precisa ser entendido. A verdadeira liberdade do pecado só é possível quando compreendemos a graça de Deus. Agora, vamos explorar como a graça não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a viver uma vida livre do domínio do pecado. Este é o ponto que muda tudo. Muitas pessoas veem a graça de Deus apenas como um remédio para os pecados passados. Mas a Bíblia nos ensina que a graça também é um poder transformador que nos capacita a dizer não ao pecado. Tito 2:11-12 explica isso claramente. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça não é uma licença para pecar. É uma força divina que nos ensina a viver em santidade. Mas como essa graça opera em nossas vidas? O primeiro passo para experimentar a graça de Deus é reconhecer que, por conta própria, ninguém consegue vencer o pecado. Romanos 7:24 expressa esse clamor de incapacidade. "Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?" A resposta vem logo em seguida, no versículo 25. "Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor." Essa declaração nos lembra que Cristo é a fonte de nossa vitória. Ele venceu o pecado e a morte na cruz, e agora oferece sua graça para nos libertar. Receber a graça exige fé. Hebreus 11:6 nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é confiar que mesmo quando as tentações parecem insuportáveis, a graça de Deus é suficiente. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo compartilha o que o Senhor lhe disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Aqui está o segredo.
Quando reconhecemos nossa fraqueza e nos rendemos a Deus, sua graça opera com poder em nossas vidas. A cruz é o maior símbolo da vitória sobre o pecado. Quando Cristo morreu, Ele não apenas pagou pelos nossos pecados, mas também quebrou o poder do pecado sobre nós. Romanos 6,6 afirma: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Por meio da cruz, o pecado perdeu sua autoridade. Mas para vivermos essa verdade, precisamos constantemente nos lembrar de quem somos em Cristo. Somos novas criaturas, chamadas para viver uma vida de santidade. Vencer o pecado exige uma decisão consciente de morrer para ele todos os dias. Lucas 9:23 nos dá essa instrução de Jesus: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa renunciar aos nossos próprios desejos e buscar a vontade de Deus. Essa decisão não é fácil, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo. Quando vivemos pela graça de Deus, nossa vida começa a refletir a transformação que só Ele pode realizar. O pecado deixa de ser o mestre e passamos a caminhar na liberdade que Cristo nos deu. João 8:36 nos lembra: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Chegamos a um ponto crucial. Agora que sabemos que a graça de Deus nos liberta e nos capacita, como podemos aplicar essas verdades em nosso dia a dia? Agora vamos desvendar práticas espirituais e atitudes que ajudam a construir uma vida de vitória contínua sobre o pecado. A primeira e mais importante prática para vencer o pecado é construir uma relação profunda com Deus. João 15:5 contém uma verdade poderosa: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Intimidade com Deus é mais do que frequentar uma igreja ou ler a Bíblia ocasionalmente. Trata-se de uma conexão diária, um relacionamento no qual você busca a presença de Deus em oração, medita em sua palavra e o adora de coração. A Bíblia não é apenas um guia, mas uma arma para vencer o pecado. Salmos 119:11 nos lembra: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Memorizar e meditar nas Escrituras fortalece a mente e o coração contra as tentações. Quando o inimigo tentar enganar, a verdade da palavra se torna uma fortaleza inabalável. Aqui estão práticas para integrar a palavra de Deus em sua vida. Leitura diária. Estabeleça um horário fixo para ler e refletir sobre a Bíblia. Estudo aprofundado. Escolha passagens relacionadas às áreas onde você mais luta. Aplicação prática. Pergunte-se: como posso viver isso hoje? A oração é o oxigênio do cristão. Em Mateus 26:41, Jesus adverte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orar constantemente mantém o foco em Deus e abre caminho para sua intervenção nas nossas fraquezas. Não se trata apenas de pedir, mas de ouvir e alinhar o coração com a vontade do Pai. A confissão regular é essencial para permanecer em santidade. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Arrependimento verdadeiro envolve não apenas reconhecer o erro, mas virar as costas para ele e seguir na direção de Deus. Hebreus 10:24-25 destaca a importância da comunhão. Consideremo-nos também uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ter amigos na fé que oram, aconselham e apoiam é uma das maiores armas contra o pecado.
Eles podem ajudar a carregar os fardos e apontar áreas cegas na vida. Por fim, para vencer o pecado, é crucial ter os olhos fixos na recompensa eterna. Colossenses 3:2 nos chama a pensar nas coisas do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando entendemos que nossas escolhas aqui refletem na eternidade, somos encorajados a viver de maneira digna do chamado de Deus. O pecado pode parecer invencível, mas Jesus já garantiu a vitória. Ele oferece graça, poder e uma nova vida para todos os que confiam nele. O convite de Cristo ainda ecoa: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11:28. Hoje é o dia para decidir viver uma vida de vitória sobre o pecado. Essa escolha não é apenas possível, é uma promessa de Deus para todos os que creem. Chegamos ao final deste vídeo, mas a mensagem não acaba aqui. Tudo o que foi compartilhado não é teoria, é uma realidade que transforma vidas. Se este conteúdo trouxe clareza, força ou despertou algo no seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir essa verdade. E lembre-se, vencer o pecado é um processo diário, mas com Cristo, a vitória é certa.